iniciando mais um programa da Voz da Cultura do Vale. Meu Deus do céu! Mais um programa especial de primeira hoje. O convidado que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Eu tenho certeza que muita coisa boa vai surgir desse programa de hoje. Então, fique ligado, rapaz. O programa tá ao vivo e a cores. Roda a vinheta! Eu comecei o programa, gente, rapidinho, ninguém ouviu nada. Se você ouviu o programa, ligue para nós agora e ganhe uma pizza da Guarita, se você ouviu a nossa abertura do programa de hoje. Se não ouviu, fica caladinho aí, não tem problema, fica quietinho, tá valendo, viu? A Voz da Cultura no Vale, programa tá a partir de agora aqui na sua Vale TV. Hoje com um convidado muito especial, é ou não é, Pablito Hernandes? No chore por mi Arandina. Mas o que é isto? Tô chorando por ti. Sabe, Fernando, aquele Pablo Vittar que eu me apaixonei e não deu certo, sabe? Eu agora estou amando outra pessoa, estou enamorado de outra pessoa. Está enamorado? Sim. Não conta pra nós, deixa até o final do programa, então, por favor. Sim. Porque eu acho que tu vai dizer uma besteira de novo, né? Não, desculpe, vai dizer alguma... É por isso que eu vou embora. Não, fica, nós precisamos de ti. Pablito, nós precisamos de ti, repete comigo. Nós precisamos de você. Isso, muito bom, gostei muito. Olha ali quem está sentado ao teu lado, Pablito. Já viu? Sim. Conheces? Marciano de Marte. Marciano de Mar, não, é Marciano Schmitz. Nada a ver com Marciano de Mar. Aliás, essa é uma das perguntas dos nossos telespectadores hoje, que fizeram várias perguntas. Quando nós lançamos hoje o card, tá? A gente pediu assim, ó, quem quer fazer alguma pergunta ao Marciano e tal. Choveu de perguntas. Nós tivemos que selecionar algumas perguntas para ti. Aquelas comprometedoras. Não, acho que não. Não, gente. Tu sabe que a produção aqui sempre. Muito boa tardezinha, Marciano Schmitz. É uma honra, uma hemorragia de satisfação te ter no nosso programa. Afinal de contas, tu sabe que o programa tá é melhor do que pão com banha, né? Sim, bah. E tu já comeu pão com banha e açúcar em cima? Não, eu acho que eu só comi com banha, não fazia essa açúcar, não fechava. O meu pai comia pão com banha, açúcar em cima, alho, cebola, um pouquinho de pimenta. Meu Deus, não pegava gripe nunca, né? Não. É uma coisa de louco. O cara também isso. tinha que ficar um tempão fora, né? Não chegar perto dos outros, né? Depois Sim. de comer tanto alho, né? Mas nós estamos brincando lá com a câmera. Não, eu aprendi a comer a cebola. Tinha uns gringos, né? Quando eu era criança. Cebolão grande, o cara fazia um furo dentro, enchia de vinagre e sal naquilo e comia cebola que nem uma maçã. Meu Deus do céu. Claro, eu tentei imitar o que pedi para minha mãe fazer, né? Mas não deu. Não deu certo. Bom, nós vamos bater um papo hoje com o Marciano Schmitz, esse grande artista plástico da cidade de Novo Hamburgo, da região, do estado, do país, quiçá do mundo inteiro. Afinal de contas, o Marciano deve ter quadros espalhados aí por esse mundo todo, né, Marciano? Já tem alguma coisa aí para fora também? É uma coisa natural. Sabe que esses dias eu fiz o cálculo, né? São 50 anos já, né? 50 anos. Meu Deus. Sim, desde que eu comecei. Tu tá com 55, então 50 anos, começou cedo. Desde que eu comecei a acreditar. E que os outros acreditaram. Né? Quer dizer,
Aí é simbólico, né? O primeiro cara que te paga por um trabalho. Isso ali não é o dinheiro, não é nada. Tu lembra ainda quem é o cara? Não. Quem Mas eu te me pagou lembro mais entidades que tu fazia, coisa. Porque eu, além disso, na época, sabe que eu cheguei a fazer cenografia, né? Sim. Mas isso no tempo que os clubes tinham todo o mesmo baile, mas estava comentando um pouco. O clube tinha baile, todos os bailes eram temáticos. Como a gente era de departamento jovem lá, a gente fazia tudo. Né? Então tu aprendia. Tu fazia cenário de paisagem, seja lá o que for, e tu trabalhava com o tecido esticado, né? Com o murinho, usava o murinho na época, esticado, e tinta plástica de parede em cima daquilo. Quando queria dar um efeito no escuro, porque o pessoal estava começando a deixar o cara dançar no escuro, no salão. Né? Não tinha ninguém. O pessoal já estava começando assim, não controlar mais. Então, podia ter luz negra. Luz então, negra. As primeiras luz negra era aquele lampadão industrial. E tinha uma tinta, foi a Killing que lançou, era uma tinta acrílica, assim. E ela era luminosa, ela acendia. Já naquela época? Ela acendia com a luz negra. Pá, cara, então tu fazia um painel e os pontos que tu queria dar ficavam neon, né? Ficava um neon. O cara só não podia ter dente postiço nas festas. Ele ficava um, outro não. O de porcelana aquele marcava tudo. E os sequenciais já existiam. Sequencial feito com toca-disco, né? Com prego. Sequencial, tu tinha... A estrobo era um arremedo, assim, de um sistema lá. É uns troços que voltam... Pink Floyd, entrava a música do Pink Floyd, entrava o... E eu era fanático pelo Carlos Santana, né? Carlos Santana, para mim, na minha época, o rock Latin rock. Né? Era... Ainda hoje tu deve Foi que eu soube que esse cara um dia esteve em Novo Hamburgo aqui para comprar sapato, porque ele tem uma empresa de sapato, e eu fiquei sabendo só depois que ele veio sem anúncio nenhum. Poxa. Isso faz alguns anos já. Eu digo, o que, cara? O Carlos Santana, mas eu... Seria o único cara que eu ia atrás de me ajoelhar para o cara... Eu acho que era um dos maiores guitarristas que nós ele tem um sistema, né? Cada guitarrista tem um sistema, mas ele conseguiu pegar aquela música caribenha, né? E botar aquilo na baila, e botou som de guitarra, né? Som de guitarra, meteu muita percussão. Até hoje, aqueles álbuns dele, eu ouço. Isso que ele não era argentino, né, Pablito? Isso mesmo, né? Não era americano. argentino. Mas eu vi Carlos Santana tocar no Woodstock. Sim. Aonde ele apareceu? Onde o Woodstock lançou o Santana. Foi lá que coisa linda. Projeção, né? Projeção. Sim, ninguém sabia quem era o artista, mas... Ele botou o timbale. Timbale é um instrumento mais caribenho que existe, precisa de uma perícia. Só tem o Tito Puentes, que morreu, mas era o maior tocador. É aquelas baterias que o cara põe assim, ele tem um barulho meio parecido com o repinique. E o cara tem que ser bom naquilo. Então, tem músicas dele, ele tinha um corpo de percussão, né, que era uma coisa. Então, e o Woodstock lançou... Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa, eu comprei Carlos Santana de liquidação nas lojas de disco, porque ninguém conhecia. Ficava na liquidação, pagava menos. O The Who, ninguém conhecia. Eu comprei em liquidação, comprava os compactozinhos, My Generation, aquela coisa toda. E quando surgiu o Woodstock, eles apareceram, né? E daí, claro, os discos encareceram, porque o disco tinha aquilo. Por exemplo, o disco dos Beatles, eu nunca consegui comprar mal, porque eu não tinha dinheiro. O Sgt. Peppers... O cara gravava com um microfone. Creedence Clearwater Revival, meu Deus do céu. Era demais, mas o Creedence já era 70. Né? Ela tá olhando ali para nós, quem são esses dois malucos que estão conversando. Mas olha aqui, o Rolling Stone eu ouvi em 66. Tenho um amigo que ele tinha uma irmã que já era mais velha e ela tinha o compactozinho que era da Odeon, né? Os Beatles também eram da Odeon, eram caríssimos aqueles disquinhos. Era uma música num lado, outra no outro. E o Satisfaction, ele roubou da irmã, trouxe uma vitrolinha, daquelas Sonata, eu acho que era a marca. Botava assim, tu abria, tinha uma caixinha aqui, ele botava.
E eu ouvi o Satisfaction, eu digo, nossa, isso aí... Isso aí é o néctar bom, dos eu deuses, fiquei né? fã, né? Depois os Eu não Rolling sabia que tu compravam. gostava tanto de música assim, Não, Marcelo, mas que música... coisa Tchê, boa. eu fui músico, eu cheguei a tocar em banda. Sim, sim. Quando tinha, às vezes não chamava de banda. Quando o boom do Iê, 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 que tem uma coisa errada, o pessoal diz assim, rock and roll. Beatles, Rolling Stones e tal, na época tu dizia Iê, Iê, Iê. Os reis do Iê, Iê, Iê. Os reis do Iê, Iê. Roberto Carlos. Roberto Carlos, Jovem Guarda, Jovem tudo Guarda. era Iê, Iê, Iê. Que os alemães diziam GGG. Eu não gosto desse GGG aí. Então tu tinha... Então era aquela coisa, deixar o cabelo comprido, né? Tu tinha que trocar, ou tu almoçava, ou tu cortava o cabelo, né? Ou tu entrava na sala de aula, ou tu cortava o cabelo. E cabelo, eu vou te dizer, não era muito maior, não era muito maior que isso aqui. Cabelo subia na orelha, né? Então tu tinha, sabe, era uma loucura aquilo. Eu me lembro muito daquilo. Entre 66, 67, né? E daí chamava-se conjunto. Um padrão de conjunto. Fazia a versão, era o Renato e seus Blue Caps, fazia um sucesso, eu gostava demais, porque eles faziam a versão dos Beatles. Né? Marciano, deixa eu te Fala, apresentar vamos mudar de aqui. assunto, Tem gente, senão senão eu vou falar eu vou de te música contar o só programa todo daí aqui. nós vamos entrar na pintura. Deixa eu né? te apresentar para o pessoal, lembrando que você pode entrar em contato com a gente através do nosso telefone 99988-1986. Está aqui, ó. Mande a sua mensagem via WhatsApp agora. Pergunte ao Marciano também, porque nós temos várias perguntas para fazer para ele, que os nossos telespectadores já mandaram desde hoje à tarde, quando a gente lançou o card dizendo que o Marciano estaria aqui. Então tem perguntas muito bacanas, inclusive uma delas eu acho que ele até já acabou respondendo. Vamos lá! Pintor, escultor e professor Marciano Schmitz nasceu em Novo Hamburgo no dia 14 de maio de 53, ou seja... 70 anos. 70, vai fazer 70. 70. Agora, dia 14. Quando eu fizer 70, eu já me considero 71. Para mim, eu conto que nem século. Sim, então... Dobrou a 71. Então eu já estou com 80 e poucos. Eu não pensei que eu chegasse aí, rapaz. Formação inicial no Instituto de Belas Artes, em 67. Instituto de Belas Artes, aqui de Novo Hamburgo, que era ali na... Hoje é a Casa de Artes. Casa o das Instituto Artes. de Belas Artes, ele tinha um nível que só quando eu viajei em Florença eu encontrei igual. Olha aí. Mentira, os ateliês. Era uma escola padrão de Belas Artes. Formava o quê? Quando tu ia para o Belas Artes, eu era muito novo. Eu e um colega meu, o Ronaldo, era um desenhista, ele era lá do Piauí. Um cara querido, assim, que nunca mais vi. Foi aquele amigo do peito, Sim, assim, sim. Era nordestino, mas e era um cara assim de uma cultura, uma coisa. Bom, o que eu quero dizer com isso? Nós nos inscrevemos, porque nós adorava desenhar, né? E daí a gente entrou, mas a gente não tinha idade, porque aquilo era equivalente a segundo grau, entende? Aquilo era curricular, né? Sim, sim. Porque os vestibulares não eram unificados. Se tu fosse fazer arquitetura, tu tinha que passar pelo Instituto de Belas Artes. Era um liceu, né? Que nem o Liceu Palestrina, era formação curricular. Então, se tu fosse fazer publicidade, tu tinha que passar pelo Belas Artes para poder fazer o vestibular. Então, dentro disso, assim, ali a Casa de Arte tinha aquele auditório antigo, tu te recorda daquilo, né? Era um padrão modernista para a época, aquilo. Sim. Bom, e ali é que eu tive contato mesmo, porque é aquela coisa, como é que tu começou? Eu comecei como qualquer pessoa, só que eu gostei. E eu gostei tanto que eu tinha que ir, né? Então, tu frequentava os ateliês e depois tu continuei a pintar e tal. E eu e o Ronaldo, uma vez, eu sempre conto que isso é gozado, nós estava desenhando, e, sabe que é guri com 15 anos, lá no auge. Nós fizemos, rapaz, um livrinho pornográfico desenhado. Sério? Claro, porque tinha o clássico aquele, lembra? O Zéfiro. Naquela época. Só que não tinha, naquela época, como é que tu imprimia aquilo? Porque eles queriam imprimir, né? Eu sei que nós se virava lá e fizemos, assim, compusemos tudo em bique, né? Mas não deu, não emplacou. Depois a minha mãe andou achando aquilo, jogou fora e tal. Mas assim, e daí tu começa a prestar algum serviço aqui, um serviço ali, porque tinha muitas... Se tu trabalhasse numa loja, tu podia ser o vitrinista, eu gostava de fazer a vitrine, tu
fazia uns truques lá dentro. É uma profissão. Eu sempre tive essa possibilidade de ter algum lugar que eu trabalhasse que me dava essa amplitude, né? Que te dê, não, Aqui, ó, né? 74, 77 integrou 2 movimentos de conscientização e interiorização da arte. Sim, Cavalo sim. Azul e Casa Velha. Isso aí. Cara, fala um pouquinho disso. Isso aí foi, né, foi uma época, o Cavalo Azul, tchê, nós abrimos ele em 74. Naquela época, 74, exato. Bom, o que era o Cavalo Azul? Eu estava na loja, meu pai tinha uma loja de imóveis ali no Calçadão. E eu estava lá fazendo vitrine, cenografia de vitrine. Então eu queria, naquela época eu vendia as salas prontas e tal, então tinha um palquinho assim que era vitrine e eu fazia truque. Então eu fazia uns quadrinhos e já aproveitava e decorava a sala com meus quadros. E aí um dia apareceu um cara lá, um rapaz um pouco mais velho do que eu, Mato Pinto, não sei o quê, papapá. Esse cara era o Tito Oliveira. Tito. Tito tá, eu acho que eles recém tinham chegado em Novo Hamburgo. E o Tito, milhões de ideias e tal. O Tito era uma bomba ambulante, assim, de tanta ideia e tal, né? E muitas vezes vem muito de vanguarda, às vezes se desentendia, mas você sabe que artista de vez em quando briga, sim, né? Sim. Não suporta, principalmente artes plásticas, porque tu que é do teatro ou músico sabe o que é equipe para trabalhar. Pintor não tem equipe, entende? Não existe isso, né? Então, mas em tudo, assim a gente falou num movimento, vamos fazer um movimento. Nós alugamos uma salinha ali na galeria do Kornazewski, ali onde tinha na Pedro Adams, de frente que era a Madeireira Schmidt, ali tem uma. Agora foi fechada, ela é fechada no lado. Sim. É uma das poucas galerias, acho que foi a terceira galeria feita em Novo Hamburgo. E tomamos peito, alugamos uma salinha, sem saber como é que ia pagar aquilo. Né? Gente, esse era o grande drama. Ali era o Cavalo Azul. Ali nós fundamos. Por que Cavalo Azul? Por que Cavalo Azul? Porque eu gostava de pintar surrealismo, estava começando na coisa, e estava ao mesmo tempo já na Faculdade de Belas Artes. Eu estava, como se diz, na academia e eu era um contra-cultura ao mesmo tempo. Entendeu? Tu está na instituição, mas tu era contra-cultura ao mesmo tempo. Eu vivia sempre né? E aí, então, o Cavalo Azul. O Cavalo Azul eu tinha pintado um quadro, um cavalo empinado, ao mesmo tempo aquele cavalo estava assim, montado sobre um cavalete, assim, ele estava só pela metade, como se fosse uma carcaça de lona. Assim, então eu criava muito aquilo porque eu adorava o Dalí, né? O Max Ernst, o De Chirico, que eram os grandes pintores surrealistas, que a gente nem sabia o que era surrealismo. Aqui, sim. É só... Então a gente tinha aquela coisa tão boa de guri, rapaz, que era desafiar. Né? Então, tu gostava de ver os caras bravos na exposição. A exposição era um evento, tinha todo mundo, lá enchia, né? Sim. Mas tu gostava de o cara dizer, isso aqui é tudo doido, isso aqui é fumado, esse cara aí, só pode fazer esse troço. Para fazer isso. Mas nós adorávamos, porque daí surgiu o debate. Mas era uma coisa muito saudável, entende? Como eu digo assim, eu te diria assim, o debate sempre existiu, a briga sempre existiu, mas existe uma coisa saudável, que era aquilo. E o Cavalo Azul tinha um discurso, sabe quando tu faz um movimento? A diferença entre um movimento e um grupamento de artistas é que o movimento tem um discurso. E o nosso discurso era a mudança do hábito visual. Era a nossa pauta de discurso. A pauta era mudar. Para tirar um pouco sempre daquela coisa, o vaso de flores, a fulana pinta vaso de flores lindas, tem uma casinha com uma cerquinha e coisa e tal, então, tu quebrar aquilo, as pessoas não entendiam aquilo como arte. Hoje eu falando isso parece uma bobagem, né? Não, Quem mas não conhece, uma quem não nítida conhece influência Salvador Dalí, né? surrealista. Mas não conheciam mesmo, entende? Então tu tinha que explicar a base do surrealismo, que não era realismo fantástico, não era pintura fantástica. Surrealismo é psicologia pura, é o mundo onírico desenvolvido. E a Casa Velha? Bom, a Casa Velha foi o seguinte, tu sabe que esses movimentos duram 1 ano, 2 anos, porque eles se tornam insustentáveis. Nós tínhamos uma noite, uma exposição, e a CE foi lá e cortou a luz de manhã, por falta de pagamento. E tu imagina tu conseguir mandar os caras fazer ligar para de noite. Para de noite.
Nós fomos chorar lá. Vocês sério. fizeram gato daí, não fizeram? Não dava, não dava. Confessa pra nós. Olha, Hoje tu pode confessar eu cheguei agora. a fazer 2 anos de Liberato, manjo um pouco de eletricidade básica, assim, sabe? Isso me ajudou muito. Eletricidade básica funciona assim. Mas não dava, não dava. A gente, eu acho que era excesso de honestidade, tu não tinha isso na cabeça, entende? Tu não tinha Excesso isso de na honestidade, cabeça, muito né? bom. A tua revolta era no sentido de mudanças de hábito, entende? E então esse discurso. Aí daqui a um pouco deu os festivais internos de teatro, dando Atiradores, aquele monte de gente. E nós expunhamos no hall de entrada. No hall de entrada, lembro de tudo isso. E um dia, então, o Flávio estava chegando para cá, estava aqui para Novo Scholes. Hamburgo, veio lá de Campinas. E o Flávio estava também inflamado no auge. Ele disse um dia, chega de ser vitrine, ou nós vamos ser um movimento ou não. Tu sabe que esse cara vendeu a casa dele para alugar a Casa Velha, um apoio que era do Miller. O Miller nos deu uma mão grande, né, o Oswaldo, que era a casa dos pais dele. E ali nós fundamos. Daí estava o Carlão, porque o Carlão, como é que apareceu o Carlão na jogada e Ariadne, que são do mesmo tempo? Porque em 74 foi a Sesquibral, foi uma das festas maiores que Novo Hamburgo já teve. Um mês de festa, nunca vou esquecer daquilo. E as Tintas Killing pegou um stand de quadra e nos chamou e promoveu. Nós fomos tipo os curadores. Fizeram um troço de arte conceitual, uma lata gigante derramando tinta. Sesquibral, eu lembro, Claro, meu Sesquibral Deus do céu, agora eu foi voltei a maior no tempo. festa que eu conheci na minha vida. Era 24 horas de festa. Tinha umas 20 bandas da Alemanha aqui, tinha banda de fanfarra medieval, rolava comida alemã dia e noite. Era um troço assim, aqueles pavilhões da FENAC que tu não conseguia chegar. E ali veio o Sheffield. Imagina que efervescência dentro do Sheffield estava vindo. Carlão de Oliveira, Ariadne mas aí, Becker. aí é que eu vou te dizer. Daí apareceu o Sheffield e então criou-se uma outra fricção. Porque o Tito era muito anti-academismo. Eu me dava muito com o Sheffield me ensinou muita coisa. E já deu assim um choque, né? De saída de um pintor extremamente acadêmico e tal. E aí falta, o entendimento é uma coisa incrível, precisa amadurecimento para tudo, sabe? O Sheffield estava certo. Quando ele disse para nós assim, eu não posso ser vanguardista nem moderno, porque eu nasci em Novo Hamburgo, aliás, em Campo Bom, eu vivi a colônia aqui, e eu pinto o que eu sou. Pronto, matou tudo. Pronto. Chega de ismo, entende? Matou tudo. Né? Eu sou daqui, só conheci a colônia, tá? Aprendi a pintar assim, enfim. E daí nessa Sesquibral foi feito um concurso, que nós ajudamos a organizar, deu 3.500 desenhistas. Que tu dava material e daí o cara acima de 12 anos participava do concurso. Que loucura! Abaixo de 12 era sorteio porque as crianças também participavam. Sim. Então aquilo deu tudo, material. Inclusive, eu nunca me esqueço, assim, tem pessoas que a gente não pode esquecer jamais, que são pessoas que sempre empurraram. Não tinha leis de amparo com tudo, tu tinha pessoas. Sim. Né? O seu Celestino, daqui, nós fomos a Porto Alegre, ele disse, Marciano, qual o melhor prêmio para uma pessoa que vai ganhar isso aqui? Dinheiro e coisa e tal. O que tu acha? Eu digo, olha, seu Celestino, eu vou por mim. Não existe material bom que não seja estrangeiro. Estrangeiro, a importação é proibida. Sim. Quer dizer, custa 3 vezes mais. Então, quem sabe, assim, um bom cavalete, um bom jogo de pastel, de pintura, tinta boa, e tu dá para o cara um ateliê montado. Ele é isso. Daí nós fomos visitar empresas, porque ele tinha, assim, conhecia muito pessoal da Atlas, que tinha tinta e coisa e tal, aliás, pincéis. E nós fomos na Lemac, que era a única empresa em Porto Alegre, hoje é a Corale que trabalha com isso, que era a Lemac que vendia material específico e material bom, né, tia? Tanto que quando tu comprava uma tinta daquela, ela estragava porque tu tinha pena de usar, sabe? Bom, foi feito esse concurso. Entre aqueles milhares, daqui a um pouco foi feita a seleção. A seleção deu umas 20 pessoas no júri, entre arquitetos, professores de arte, artistas. Foi um evento assim.
E aí, então, foi sendo feita a seleção, e eu me lembro do Carlão, que vinha com a mala de correio dele, que ele era carteiro. Carteiro. Vinha com aquela mala, assim, com os óculos, ele usava, assim, um bonezinho de carteiro. Ele dava uma passada lá para aproveitar o resto do dia para fazer. E ele atacava naquela maneira dele representar, que é só dele, né? E daí apareceu uma menina de 14 anos lá também, que desenhava muito bem, que criou, principalmente, não era só desenhar, era criar, né? Sim. Desenhar cópia hoje é um grande problema, todo mundo só copia. Criar é o mais difícil. Né? Qual é a origem do teu trabalho? Mesmo que tu pinte uma árvore, essa árvore tu tem que conhecer, tu tem que ter estado lá, tu tem que conhecer, tem que saber onde ela é, tu tem que saber a alma dessa árvore que tu vai fazer, sabe? Essa é a parte mais difícil, né? Senão é só imagem, Sim. né? E aí, o que aconteceu? O Carlão estourou no primeiro prêmio, né? Tinha um outro senhor também que era pintor letrista aqui de Canudo, o seu Ari. Tinha mais um outro cara que fez um retrato meu muito bonito, né? E aí, o que aconteceu? Nesse processo, o Carlão saiu vencedor. E não parou mais. Troca a câmera pra gente aí, ó. O pessoal esqueceu de trocar a câmera. Isso. E não parou mais, sabe? Então eu sempre digo assim, a arte, toda pessoa que lida com arte, eu acho que é aquela coisa assim, ó. É como se tu caísse numa rede, entende? Se tu é mesmo. Se tu largar, tu nunca foi. Entendeu? Se tu largar, tu nunca foi. Agora, se tu cair lá dentro, meu, pode vir o mundo abaixo. Porque tem troca, cara, tem troca, tu troca tudo. Tu tem muita renúncia, muita coisa, parece bobagem dizer isso. Ah, mas o pintor é um folgado. Não, meu, vive disso, vive só disso, sabe? Esse é o grande desafio. Que daí tu tem que vender o que tu faz e, ao mesmo tempo, manter o nível do que tu faz. Do que tu faz. Não te começar a fazer figurinha. Não é por acaso que tu tá há tanto tempo no mercado. Não sai mais. Eu sempre digo que o cara é capturado, não é a gente que vai atrás da arte. A arte captura o cara e não deixa mais sair. Mas né? em 93 tu foi para Florença, na Itália, Sim. aprimorou os conhecimentos artísticos na área da história da arte. Em 2007 comemorou 30 anos de Casa Velha com a exposição Estética do Tempo. Para tu ver como faz tempo. Nossa! E tu considera o teu trabalho 3 linhas principais, pelo que a gente está vendo aqui. A primeira surgiu pelo contato com o meio rural. A sua reclusão no bairro Lomba Grande fez nascer as obras nativistas. Sim, o cheiro do campo lá. Não é campanha, mas aquilo também, aquilo foi... E na vida tem a circunstância. Como é que eu pintei igreja, de repente? Vai para a pergunta, não precisa. Eu vou deixar para depois. A segunda. Mas como é que tu te torna? Não, foi uma coisa, foi na época foi nos anos 90. Eu estava me sentindo muito mal. Lembra da globalização? Todo mundo só falava isso. Sim, todo mundo estava plugado. Aquilo me fez um mal, rapaz. Eu não sei. Hoje eles falam, mas é da Rede Globo, não é da globalização. Mas me fez mal aquilo. Eu não sei, de uma hora para outra eu não pertencia mais ao meu lugar e nem ao lugar. A nossa cidade mudou muito. Deu aquela crise tremenda, do calçado. Mudou tudo, e aquilo, Novo Hamburgo, não era mais Novo Hamburgo, sabe? Para melhor, para pior, não. Mas está aqui, ó, a primeira foi essa, bairro. A segunda, muita pesquisa, é a série Sacra, que nós vamos falar também. Mas aí é que eu te digo, todas essas séries, elas não apareceram do nada. O que me levou a fazer nativismo foi o seguinte, eu não sou laçador, não sou do campo, mas eu tenho muita, assim, ó, para mim, quando eu vou para um lugar, o cheiro do lugar, eu não esqueço jamais. Entende? Eu me envolvo com aquilo. E eu comecei a ler para tentar assim, ser mais da minha terra, gozada. Era uma coisa que muita gente sentiu isso, quando dá essas mudanças. Comecei a reler Simões Lopes Neto, comecei a ouvir o Jaime Caetano Brown, né? E aquilo me botou, eu chamo de espírito. Aí baixou aquele espírito, o que é? Não é espírito de centro espírita. Sim, o existe o espírito, é um envolvimento, né? É uma série de coisas. E mais a ida para Lomba, o campo, o cheiro da coisa, os bois, aquilo tudo. Claro, não é a campanha lá em cima, mas a lida é a mesma. E eu comecei a me envolver, e aquilo me fazia um bem. E aquilo ali me fez fazer muitos trabalhos. E daí houve um contato com... eu tenho que falar.
Aí eu fiz um trabalho de um cara com a encilha na mão, né? E daí o que eu fiz? A gente sempre doa. Havia a campanha do agasalho do governo do estado, e naquela época quem fez foi a primeira-dama, era a esposa do Olívio. E ela solicitava, e eu mandei aquele quadro para lá. E foi um estouro. Tu vê como uma coisa, eu doei e eu ganhei muito em troca. Em troca. Eu ganhei várias vezes em Sempre troca. assim, né? E daí tem um leiloeiro de Porto Alegre que fez contato comigo e depois uma galeria muito grande de Gramado, o cara fez contato comigo, que queria uma série. Daí eu comecei a trabalhar. E tu fazer série de maneira comercial e te integrar e sentir o que tu está fazendo, porque o cara nunca ninguém me trancou como é que eu tinha que fazer. Porque se o cara disser para ti como é que tem que fazer, é que nem eu estar enjoado e querer comer um prato de carreteiro. Tirou a Não, criatividade toda. Eu tinha liberdade. Então eu fiz muito trabalho com base naquele espírito melancólico do Pampa sul-americano, sabe? Mas foi daí que nasceu, então eu vou fazer a pergunta logo. Como foi, Júlio Apolo pergunta para ti, como foi ser espiado pelo Locatelli? Isso foi um drama. Essa é uma história que a gente tem que contar, né? Mas depois do nosso intervalo, logo em seguidinha, essa a é outra gente dá uma história. paradinha, mas vamos lá. Vamos começar com essas, porque agora vem as perguntas, agora a coisa começa a pegar fogo aqui. Claro. A gente já volta. Je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Perguntas dos nossos ouvintes, então. Olha aí, Júlio Apolo perguntando: como foi ser espiado pelo Locatelli? Conta em rápidas palavras isso aí, porque tem muita pergunta para ti. Isso foi um pepino enorme. Pepino porque foi enorme. assim, ó. Eu estava assim, começando a estudar pintura mural. Eu era assim como é que se diz? Eu ia para a igreja para ficar olhando o traço do Locatelli. Principalmente o poder, o Locatelli para mim é uma das grandes figuras da pintura mural. Pena que ele morreu tão novo, né? Ele hoje talvez tivesse... E ele é italiano, ele trouxe uma arte maneirista da Itália e aqui com a arte brasileira ele ficou muito bom. Sabe, ele cresceu muito. E as composições dele, aquela coisa, era uma loucura.
E eu estudava muito aquilo. E um dia veio, o pessoal me convidou, me convidaram, escuta, tem que pintar aquelas 2 naves laterais da igreja lá. Não, nem pensar. O tamanho daquilo. Né? Tinha um pedido para o Frederico também. Frederico, não vou pensar. Aí, isso foi em 84, por aí. Aí o Lions Clube de Centro, um grande promotor cultural, que não sabia que era promotor cultural, que era o seu Monteiro. Como é que era? O seu Monteiro era do Lions e ele era um cara que conseguia verba e ele botou na cabeça, nós temos que pintar as 2 laterais. Seu Nelson Monteiro. Eu agradeço até hoje, ele é um cara assim que barra. Eu devo a ele isso, né? E dizer ele, Marciano, nós vamos pintar as naves laterais agora, vai fazer tantos anos, 25 anos da morte do Locatelli e tal. Eu digo, não, nem pensar, mas nem pensar. Pô, eu admiro aquele cara, eu vou pintar do lado, eu vou estragar, vou demolir com a obra do cara. Aí o pessoal veio, o seu Monteiro e mais o pessoal do lado, disse assim, Marciano, alguém vai pintar aquilo. Então Entende? que seja tu. O cavalo está encilhado, alguém vai montar ele. Eu digo, tá, vou fazer a experiência. Cara, na hora que eu aceitei aquilo, eu já não dormia mais, né? E não foi nem porque sabe que a melhor coisa para um pintor é pintar por contrato, né? São trabalhos que levam 1 ano, 1 ano e meio, às vezes. Mas não era isso, era a responsabilidade. Bom, comecei a estudar Locatelli aos montes, ver todo aquele lado que ele conhecia, ele tinha uma mestria em perspectiva tonal, que é a base do mural. Se tu não faz aquilo, tu não faz mural. Tu faz um monte de recorte enfiado um no outro e fica recortes de pintura. Não, ele botava dentro do... Pintura do Locatelli é aquilo que todo mundo busca no mural. É uma peça de teatro pintada, porque ela tem a luz. Sim. Entende? Tu joga a luz no cara lá de trás, tu deixa o cara escuro. E ele tinha aquilo muito dos pintores barrocos, do Tiepolo, e as composições dele eram também de um outro renascentista, do André Mantenha. Ele tinha formações clássicas e tal, então era perfeição. Mas eu peguei, cara, eu trabalhei tanto em cima daquilo. E sabe onde é que eu pintei aqueles? Eles tinham 7, cada peça tem 7,5 metros de altura por 13,5 de largura. Eu digo, eu vou fazer móvel. Por 2 razões. Quando tu vai pintar, porque a técnica do Locatelli erroneamente não é a fresco é uma outra coisa. É uma técnica que tu leva o mesmo tempo preparando a parede do que a pintura. É uma técnica extremamente difícil, né? Tu tem que ter pedreiros especializados e tal. Não, chama-se fresco seco. É pintura diluída sobre uma parede preparada, que por sinal é uma parede boa, bem estável, não tem umidade nem nada, dura, né? E então, onde é que eu vou pintar isso? Bom, sabe o que eu resolvi? Eu tinha uma sala na minha casa que tinha 4 metros por 13,5, aquela casa antiga com pé direito de 13,5. Sim. E na Gomes Portinho ali. Na Gomes Jardim. Gomes Jardim. Até hoje eu estou ali. E daí aquela sala, eu tinha condição de em 3 partes fazer o painel. Então ele ia sendo enrolado e eu ia pintando. Agora imagina, como é que tu acerta... Meu né? Deus do céu. Então tu tem que fazer um estudo. E foram feitos 2 estudos sobre madeira, bem pequenos. E 2 caras que pagaram aquilo na época, o seu João Correia do Amapá e o John Grossman, que era da Grossman. J.R. Grossman. Foram 2 pessoas que bancaram aquilo, que acreditaram. Então, bom, tu começa a fazer, daí vai para os modelos. Modelo vivo e tal, né? Então, quem vão ser meus santos? Bom, naqueles trabalhos tem o meu irmão, várias vezes, que ele era mais novo, né? Hoje ele seria um profeta, talvez, né? Que nem eu, assim, né? Mas, assim, a minha mulher foi anjo também. Então, tu vestia, tu faz o figurino todo, né? Tu manda costurar o figurino. E tu cria uma composição, porque em pintura grande, a composição tem que superar a tinta. Entende? Tu sempre vai ver assim, olha num bom fotógrafo, por que ele é bom fotógrafo? Composição, o cara tem olhar de pintor, sabe? Senão é só mais uma imagem. Então tu tinha que fazer todo aquele trabalho, subir em escada, fazer pano esvoaçante. Então
o pano é terrível. Daí eu digo, como é que os caras na antiguidade faziam os panos? Aqueles panos esvoaçantes. Todo mundo tinha truque, sabe como é que era feito? Os caras tinham no ateliê piscinas com água limpa. Ele jogava os panos dentro da piscina. Sério? Tu sabe que na água o pano fica suspenso. Então o cara num mezanino ia lá em cima e anotava. Pegava o modelo sem roupa, ou roupa de baixo, e depois passava por cima. A Mona Lisa, por exemplo, a roupa dela, que todo aquele brocado, toda aquela coisa, era posta num figurino, num manequim. A pessoa posava com as mãos, Sim. até com uma roupa. Tapada. E depois o pintor pinta aquele figurino em cima, sabe? Tem toda essa trucada. Meu Deus do céu. Então olha a esses trabalheira. panos, tudo, eu já usava um outro efeito. Eu aí cheguei a usar efeitos, por exemplo, para o pano, eu cheguei a usar efeitos de foto. O que eu fazia? Ventilador nas... tirava os panos para cima. Tirava o pano. Pá! E Mas batia a não foto. dava muito porque não tinha velocidade. Não tinha. As máquinas não eram. Na época não tinha. Então a ideia era subir numa escada e botar o pano deitado no chão. E o modelo no chão. Sim. O cara deitado, tu jogava o pano em cima, porque no chão ele fica armado. Assim. E daí tu... E daí tu vai para o desenho daquilo. Aí, como peças grandes, tu tem que projetar a imagem. Como faziam antigamente, o cara ele aumentava por quadrícula, isso, né? Então tu vai ver até em filme do Miguel Ângelo ele passando, batendo carvão em cima de uns papéis com pontinhos, né? Porque tu não enxerga o que tu está pintando. Até um grafiteiro hoje, o pessoal está pintando, o pintor não enxerga o que está fazendo. Tem que planejar tudo, né? E aí então foi muito bacana. Eu estava fazendo aquilo, mas tinha uma coisa. Eu estou sonhando de noite com o Locatelli, sabe? E eu sonhava, eu estava na igreja lá, pintando, lá, ajeitando, e sabe, tem aqueles dois corredores laterais, com aquela alameda de colunas, daqui a um pouco aparecia o cara atrás da coluna, assim, eu digo, isso é assombração. Eu estava tremendo de medo quando nós botamos aquilo lá. Eu tive que fazer uma coisa suave, tá? Para justamente não detonar com a pintura dele, entende? Porque eu podia ser mais agressivo, né? Não, eu fiz uma adequação entre a minha criação, né? Os meus santos eram simples, o Jesus Cristo, num lá que tem os dois santos mártires sapateiros, né? Um era um vizinho meu, o Lionel, tinha 15 anos, ele era filho do vereador Brizola, lembra do João Brizola? E o Lionel hoje é um homem velho, como se diz já. Ele tinha uma moça, a Raquel Zimmermann, que se prestou para ser a intermediadora ali, né? E tinha o meu irmão, o Fabiano, que é o cara que está parado assim, né? Em resumo, todos eram manequins vivos para te poder todos fazer. eram familiares. Quando não, tu convida alguma pessoa que tu acha parecida e é assim que tu vai construir. Por quê? Porque é muito mais fácil tu copiar um santinho, como fazem. E eu não faço isso. Eu não quero entende? só ficar no Locatelli, Não, vamos mas lá, eu vamos preciso lá. saber, monumento à Bíblia. Como é que nasceu o monumento à O Bíblia? monumento à Bíblia foi o seguinte. Parque Floresta Imperial. Foi assim, o monumento à Bíblia tem que partir também de como surgiram os monumentos do sapateiro, aquela mulher da fachada do Centro de Cultura. Sim, e como surgiu... Para quem não sabe, painéis, rapidamente, a fachada do Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, Teatro Pascoal Carlos Magno, aquelas caras e bocas lá são todas da criação, todas em gesso, né? Quantas caras tem lá, tu sabe Nós disso? fizemos 350, não foram todas. Nós criamos um processo de esteira, porque tu sabe que antigamente como é que são prensadas as telhas, né? Sim. A forma de gesso, o gesso não pega no barro. Então eu fiz 3 caras, uma normal, 3 máscaras, uma normal, uma mais rindo, lá em cima, e à medida que eu olhando para baixo, elas começam a chorar. 3 padrões. Então a gente abria a tila no chão, um colchão, que nem um colchão. E daí tu ia botando aquela máscara e subia em cima e prensava. Já vinha o pedreiro, já botava, a gente botava arame galvanizado, até porque aquilo é tudo suspenso, né? Sim. E botava já a estrutura, já derramava o cimento, de modo que aquilo foi mais rápido. Aquela mulher... Tu tinha uma coisa que eu queria fazer na época, era em fibra de vidro, que é um material ótimo para fazer. Fibra de vidro era caríssima, e mão de obra em cima de escultura em fibra de vidro é muito difícil, os caras estão acostumados a copiar coisa pronta, né?
Aquela mulher foi feita em concreto pigmentado com óxido de ferro, por isso que ela parece arenito, né? Assim. Tu não precisa pintar ela. E é um né? peso desgraçado 3 aquilo toneladas e 700. para colocar aquilo lá, eu lembro. Quando eu fiz aquilo, sabe onde é que nós fundimos? Uma história bonita, porque quando surgiu aquilo, eu estava fazendo naquela sala 31. 31, Eu estava fazendo o prédio, ainda estava sendo terminado. Né? E porque aquilo também foi uma coisa muito delicada. Porque aquilo na época eu estava na SEMEC, eu queria ter feito um concurso com os artistas, que seria o normal. Naquela época não se fazia, mas eu queria fazer. E daí foi posto no jornal tudo, realmente, não sei por que não apareceu ninguém com projeto nenhum, porque eu queria fazer um painel híbrido de vários artistas, né, todo mundo. Aí chegou assim uma situação tal, a obra está indo para o fim, e eu trabalhava para o seu Nelson não pedia 2 vezes as coisas, né? Me chamou e disse, tu vai fazer aquilo? Eu digo, não. Eu tenho cargo, aí como é que eu vou fazer? Tu vai fazer aquilo, senão eu te boto para a rua, é simples assim. É simples assim. Cargo de confiança, é assim, né? Boa, a pessoa não entende o que é cargo de confiança, não é aquela moleza, não. Não. Né? Eu disse, não, então vamos fazer o seguinte, eu me demito, e eu faço isso. E faço. Eu não ganhei nada para fazer aquilo. Né? Eu ganhei aquelas fériasinhas, aquelas coisinhas. E o Monumento à Bíblia? O Monumento à Bíblia foi um projeto de 77, 78, quando nós tínhamos a Casa Velha. Aí sim, discurso da Casa Velha. O artista não deve sair da aldeia dele. Se ele tem que ser artista, ele tem que ser a aldeia dele. Não pode ir embora. Nós pegar quadro e ir lá para Rio, São Paulo, não dá certo. E tu tem que falar da tua terra, cara. E a tua terra tem que te entender. Senão não vale a pena. Então o discurso da Casa Velha foi sensacional. A Casa Velha ela adquiriu o segundo estágio que nós queríamos, que é o consumo. Consumo da obra, né? Até lá nós estamos só brincando, né? E então daí nós tínhamos a Casa Velha no Hamburgo Velho, um dia estava o Carlão de manhã, o Flávio, estava tomando chimarrão de manhã. 7 e pouco da manhã, entra o seu Nelson entrava assim, nem anunciava. Foi o prefeito. O prefeito chegando. Ainda bem que nós estamos trabalhando. Né? Assim, ó, nós temos que fazer um projeto. Essa cidade não tem monumento, não tem marco, não tem história, não tem nada. Tá? Essa cidade precisa que a história seja contada por obra de arte, que a obra de arte é um discurso, toda razão. O monumento não é enfeite, o monumento é um discurso. Cada vez que tu demole um monumento, seja que tu considera a personagem boa ou ruim, tu está matando a história como se estivesse pondo alguém na fogueira, sendo bom ou sendo ruim. E daí nós pegamos aquilo, foi feito um projeto, não existia lei de amparo a nada, e tinha que achar uma maneira de fazer aquilo. Então nós recebíamos, olha só, o que seria hoje uns R$1.500, R$1.600 por mês para trabalhar naquilo. Tinha que criar as peças e dar vazão e dar solução, como fazer. Não é desenhar um monumento, tem que saber como fazer, como botar em pé. Então foi muito bacana. O Flávio se atracou naquele do sapateiro, sapateiro, que ficou a monumento ao marca de Novo sapateiro. Hamburgo. O seu Nelson, a prefeitura desapropriou o Garden Club, fez um parque. Parque Floresta Né? Imperial. E o Floresta Imperial, quando estava para ser inaugurado, aquela coisa toda, aquele restaurante, era lindo aquilo. Hoje, graças a Deus, estão botando aquilo em dia de novo. Ele queria um monumento que fosse num lugar onde tu fosse para contemplar. Eu e o Flávio estava naquele negócio assim, nós estávamos estudando muito arte pré-histórica. A arte pré-histórica são aqueles grandes calendários, porque o solo era sagrado, né? Então, quando tu acompanhava o movimento do solo, tu sabia que dava para plantar, que tu tinha que te esconder, que estava frio, que estava quente. Em suma, era sagrado. E eu tentei criar uma peça que fosse ecumênica. Foram convidadas todas as igrejas para dar os pareceres. Porque são totens, né? Não, tu não vai ver santo ali de barba, nem nada. São figuras. A posição das figuras tem relação com mistérios da Bíblia. Tu tem, por exemplo, então eu pensei assim, e o monte é como se fosse o Stonehenge, aquele da Inglaterra, que todo mundo quer saber quem é que fez. Sim. O dia que souber, não vão mais dar bola, por isso que o enigma é um barato. Tu não pode descobrir nunca como é que fizeram as figuras da Ilha de Páscoa. Quando tu descobrir, eles vão quebrar elas. Né? Então, nós tínhamos em cima dessa ideia de a pessoa tem que entrar no monumento, ele tem que ter símbolos
O sapateiro é a mesma coisa, aquela esteira de sapato, aquele relógio. Sim, tudo, 8 horas O de sapateiro trabalho. tinha uma turma aí que queria puxar, derrubar sim, ele. a gente já sabe disso né? também. Nós tivemos épocas muito semelhantes. Assim. E aí, então, foram convidadas todas as religiões, desde a de matriz africana até as neopentecostais, estavam chegando aqui. E depois da narrativa, da gente conversar, não fere ninguém, existe uma coisa comum a todos, que é a cruz. Né? E então ela tem todo um desenho. O chão tem um triângulo de pedras, que é o mistério, né, do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, e uma cruz no meio. Essa cruz, a leitura é o quê? Ela tem 2 anéis, um anel pequeno e tangenciando, ele está internalizado num anel maior. Primeiro Testamento, um anel pequeno, dele sai um anel enorme, Segundo Testamento, a palavra expandida, entende? Ele tem tudo que tu Toda uma fizer. simbologia. Tu está andando ali dentro, se tu deambular, as 3 figuras viradas para fora, é a Trindade, a Bíblia social. Né? E vai uma série de coisas. Eu preciso te falar disso aqui. Fala. Olha só. Pergunta do Inácio Klein aqui. Eu vou falar um pouquinho das perguntas. Não vai dar mais tempo, que nós já estamos quase no final do programa. Falta 3 minutos para terminar o programa. Nós já precisamos de Mas vamos lá. dias, mais ou menos. Inácio Klein, qual a obra pintura mais interessante feita por ti? Vai pensando. Pessoa incrível, que talento, Elisa Saul, colocando isso para ti. Em que momento, fato ou trabalho na carreira artística tu sentiu o reconhecimento como artista plástico? Gustavo Yuchem, qual foi o momento que tu sentiu isso? Marciano, tu acredita que a arte desenvolveu sua visão no Vale ao longo dos anos 70 a 2020? Tu tem alguma exposição aberta ao público no momento? Tânia Martini quer saber. Tá, eu vou começar pela exposição. Que Tá. Tu sabe que é meu maior... Tu sabe que eu sou velho, eu sou antigo, eu não tenho Instagram, só pratico Facebook e página pessoal. Certo. Eu tinha uma institucional lá, não funciona. É distante. Né? Então, essa eu converso todo dia e troco experiência com um cara lá da Mongólia, por exemplo. Né? Sabe que tem tradução, tem um cara da Rússia, cara do Irã, Turquia. E incrível, todo mundo fala a mesma língua e tem os mesmos anseios. E eu fico muito triste como é que o planeta consegue demonizar um tipo, outro tipo, esse aqui é bom, esse aqui é ruim, esse aqui é isso disso, isso. Todas as pessoas têm os mesmos anseios. Tu conversa com um pintor russo, tu fica encantado. Tu conversa com um cartunista iraniano, tu sempre vende a ideia que esse cara sempre vai ter uma bomba amarrada. Os caras têm uma cultura que nós devíamos nos envergonhar perto da cultura desses caras, porque eles são persas. Eles não falam nem árabe, né? São persas. Tu fala com os turcos, todo aquilo. Bom, o que eu quero chegar? Então, a minha página do Facebook, ela é só pintura. A minha página é um ateliê em movimento. Então, eu tenho fotos de obras que eu estou fazendo, obras que eu pretendo fazer, obra boa, obra ruim, né? E o meu Messenger ali, o Box, ali, eventualmente, eu faço algum negócio. E eu descobri que a rede, numa certa época, não agora, hoje já tenho outras ideias, mas a rede, ela tem uma coisa, tu faz uma exposição, ou tu faz um espetáculo, vai um artista olhar o espetáculo do outro. Isso não é produtivo, né? Nós já tivemos grandes épocas de exposições volumosas, mas hoje o mundo mudou. Hoje é instantaneidade, embora eu jamais comprasse uma tela que eu não visse ao vivo. Pode ser muito bonitinha na foto, ao vivo, tu tem que conhecer textura, tem que conhecer a pincelada do cara, né? Não é assim. Então a exposição ainda é válida. Agora, exposição hoje eu só faço com ela produzida. Por que eu digo assim? É rompante? Não. Ela é produzida, ela é apoiada por um projeto de apoio à cultura. Ela tem um catálogo decente, que é um livro que o cara pode olhar. No espaço ela tem acessibilidade, ela tem leitura para problemas de cegos, pessoas com deficiência visual, que podem... O quadro é interpretado por alguém que faz as texturas do lado. Entende? Então, a última que eu fiz foi em 19, depois com a pandemia,
A última foi, foi feita na Expo Inter, um espaço locado. E hoje, tudo onde o direitinho. pessoal pode comprar uma obra tua? Eu digo sempre assim, ó, contata comigo no Facebook. Facebook. Ou o e-mail. Só procurar também. Marciano Porque Schmitz. ali a gente pode trocar ideia, a pessoa diz assim, como eu tenho um monte de coisas, se o cara entrar no meu álbum do Facebook, deve ter umas 7, 8 mil fotos. Então ele vai lá, ó, gostei disso aqui, que tamanho tem isso, assim, né? Está disponível, uma boa parte das que eu ponho já não está mais, mas eu estou sempre botando. Eu faço um repeteco, porque ninguém consegue pintar um quadro por dia, né? Arthurzinho, grande figura, com certeza vai ser um grande encontro cultural entre vocês dois aí. Marciano, o que podemos fazer para dar a Lomba Grande o valor que ela merece pela riqueza que representa? O Heitorzinho, teu vizinho lá. Ah, sim. Pensa nisso aí também. O nosso programa, não, mas infelizmente... eu sou apaixonado por Lomba Grande desde guri. Eu acampava em cima do Morro dos Bois, que eles chamam hoje de Morro dos Cabritos. Aquele é o verdadeiro Morro dos Bois. Nós acampávamos lá em cima, tá? E quando no Lomba Grande não tinha nem estrada para lá. Pois Tu ia pela Barrinha aqui, quando o tempo estava bom. Ou tu ia pela feitoria. Quando dava enchente, nem pensar, tu não ia para Lomba Grande. Entende? O que eu quero dizer com isso? Para encerrar o nosso programa, por eu favor. era senão vamos apaixonado, porque expulsar daqui Lomba daqui a Grande pouco. para mim tem visões, tem uma relação mística, que eu, quando 14, 15 anos, nós tínhamos uma turma lá, inclusive lá dos Winter, lá, do sobrinho do César Winter, Luiz, aqueles caras. Nós íamos para lá para fazer contatos com OVNIs naquela Contatos imediatos. época. Eu estou falando de 1969. Então nós ia para lá, Isso que o levava... Magu, se o Magu conversar com ele agora, né? Então, a Lomba Grande sempre foi mágico para mim. Meu pai teve um sítio lá, mas mais para o lado do Valahai aqui. Mas a zona dos morros, ela é apaixonante, ela é misteriosa. Linda, né? Eu descia aquele peral, quem conhece o Taimbela, na igrejinha, olhar para cima aquele paredão. A gente descia aquilo, cara, fazia rapel sem instrumento nenhum, emendava um monte de corda numa árvore lá em cima e descia. Meu Deus do Entende? céu. E ficava 10 dias acampado, ninguém sabia onde nós estávamos. Nós só marcávamos com o pai de um amigo, que tinha um F-100, uma picape, que tal dia, tal hora nós íamos estar na estrada ali do Seu Marino ali, e onde é que ali o Pé na Terra. Ali nós tínhamos que estar, porque o pai dele ia chegar ali. Se nós não tivéssemos ali, ou o pai dele não viesse, nós fazia caixa, barraca ainda militar, não existia essas barraquinhas lá. Por isso que era mágico. Como é que eu não vou me apaixonar por aquilo lá, né? Pessoal, histórias e mais histórias. Nós podíamos fazer 2 ou 3 programas aqui com o Marciano Schmitz hoje, de tanta coisa que tem para contar. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Nós estamos terminando por aqui. Semana que vem, Clau Ângela, Angeli, né? Angeli, é uma artista também que veio para cá. Olha, Marciano, foi uma hemorragia de satisfação conversar contigo. Muito prazer. Acho que vamos ter que te trazer de novo. Vamos fazer mais um convite. Eu tenho que fazer por capítulo. Bom demais. Eu tenho assim, se tu me perguntar o que eu comi hoje meio-dia, talvez eu não me lembre. Não te lembro. Agora, eu tenho uma memória assim, principalmente da cidade, né? A cidade... Muita história para contar, né? Eu era um cara muito quieto, muito tímido, então eu acho que eu era que nem papagaio, eu só ouvia. Depois o cara começa a botar para fora. Mas foi legal. Fique com o Papai do Céu, nosso programa tá encerrando hoje. Semana que vem, olha, das 18 às 19 horas, não dá para perder. Sempre a voz da cultura no Vale, alguém da nossa cidade, da nossa região, para conversar com vocês. Muito obrigado pela audiência. Tchau, pessoal.